essa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós temos quase que sempre, somente domingo pela manhã, alguns irmãos indo ali tocar o sino, né? Dentre muitas bênçãos, curas, salvação, mas também muita questão financeira, Deus abrindo portas. E cada vez que eu vejo um irmão avançar, eu me sinto talvez mais alegre do que eu mesmo avançando, irmãos, porque eu percebo que ao obedecer a palavra de Deus, as coisas estão acontecendo na sua vida. E quando você se alegra, quando você cresce, eu me alegro e cresço com você, porque nós somos corpo de Cristo. Pai, muito obrigado, porque nós temos essa consciência de que nós somos pessoas que estamos desligadas. O teu sangue nos une, Senhor, e nos purifica. O teu sangue nos liga. O teu amor, Senhor, faz aquilo que nada mais pode ser feito, porque o teu amor, Senhor, cobre multidão de pecados e nos une, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque podemos ser fiéis a Ti nos dízimos das ofertas e Te adorar também desta forma, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Pai, ajuda-me a ministrar a Tua palavra, Espírito Santo. Coloca na minha boca a palavra certa e abre o entendimento, os ouvidos espirituais de cada um de nós, para compreendermos a altura, a profundidade, a largura, o comprimento da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu comecei por causa da declaração de um irmão que se estava passando por um momento de luta. Ele disse: pastor, às vezes eu fico triste comigo mesmo, porque certos pensamentos e certas coisas que vêm na minha mente e acaba roubando a minha alegria de Deus, roubando a minha paz, roubando a minha fé. E eu não sei como é que eu consigo lidar com essas situações. Saio bem da igreja, saio alegre, cheio do Espírito Santo, mas às vezes boto os pés lá fora, ou mesmo acabando o culto,
daqui a pouco começa a vir tantos pensamentos, às vezes pensamentos sujos, às vezes pensamentos maldosos, às vezes pensamentos de dor, às vezes pensamentos de tristeza, às vezes pensamentos de dúvida, que vão, de alguma forma, envenenando o meu interior e abaixando essa chama da minha fé. Claro, eu estou colocando palavras aqui para explicar a dificuldade deste irmão. Eu entendi o que ele estava falando, o pecado que sempre estava ali à volta dele. E eu comecei uma série de mensagens falando sobre isso, dessa crise que nós temos interna dentro de nós. O apóstolo Paulo relatou bem essa crise. Ele disse: o bem que eu quero fazer, este não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. E ele usa, diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta carne? Ele entrou em crise porque ele percebeu que aquela velha criatura que ele nasceu, aquele homem natural dele, ainda estava ali dentro dele. E agora ele era, na verdade, duas criaturas: aquela criada em Cristo Jesus, nascida de novo, nascida do Espírito Santo, que a pessoa crer, que quer ir para o céu, que ama Jesus, que quer as coisas espirituais, e uma outra criatura dentro dele que tem uma natureza pecaminosa, que sempre está cometendo deslizes, caindo. E essa crise, que era a crise do apóstolo Paulo, é a crise de todos nós. E eu comecei uma série, falei aqui sobre mudar a mente, falei que nós temos que cultivar pensamentos construtivos e tal, e fui falando sobre alguns temas aqui. Mas eu fui alertado por Deus que se uma pessoa não identificar a sua área de fraqueza, dificilmente esta pessoa vai conseguir ter êxito nessa luta, porque a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Quantos creem que a Bíblia está falando a verdade? Você pode levantar sua mão e dizer assim: o pecado não terá domínio sobre mim. Diga: o Espírito Santo é a nova criatura, nascida em Cristo Jesus, que vai governar a minha vida. Não serão os meus pecados e nem as minhas fraquezas. Então, o que acontece? Eu comecei esta manhã falando que é necessário você reconhecer uma fraqueza dominante em você, porque é nessa fraqueza que Satanás vai atacar. Eu li um texto que está no livro de Efésios, capítulo 6, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus que nos protege. E eu vou pedir que você abra lá para você entender que eu estou buscando um item apenas de tantos itens de proteção e contra os ataques, porque os ataques são todos os dias, em todo lugar e de todas as formas, e você tem que estar protegido para não ser dilacerado, arrastado, destruído na sua fé, porque a Bíblia diz que há um acusador que nos acusa de dia e de noite, que é Satanás. Ele vai sempre botar o dedão na tua ferida, na tua fraqueza. E eu quero, com esta mensagem, te ajudar a enfrentar esta situação e não se deixar ser dominado por essa acusação que rouba a tua alegria, que rouba a tua fé, que rouba tudo aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário, amém? Então diz assim, capítulo 6, versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja em Éfeso, ele diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e o quê? Na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra o quê? As ciladas do diabo. Então, nós não estamos ainda no paraíso, irmãos. Paraíso não é aqui não. Nós estamos num baita de um campo de batalha.
porque nós temos uma filosofia de vida que não é da terra, uma filosofia de vida que vem do céu. Jesus anunciou o reino de Deus, o reino dos céus, e Ele nos ensinou o modo de viver nesse reino. E o modo de viver no reino de Deus é completamente diferente do modo de viver nessa terra. Os valores do céu são diferentes dos valores da terra na maioria das vezes. Em alguns momentos até se une, mas... Então ele está dizendo assim, olha, há um inimigo, o diabo, que ele vai ficar fazendo ciladas para te botar para baixo, para te derrotar. Versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os potestades e o quê? Principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões aonde... Ouça o que eu vou falar. O diabo, o único lugar que ele pode atacar você é na sua carne. Como assim? Ele sabe que tem um defeito de fabricação, que o homem natural que está dentro de você nasceu com um defeito de fabricação. O bebê mais lindo, aquele bebê, traz esse bebê aqui. Hoje ela vai me ajudar a pregar. Olha que coisa linda, irmãos. Olha só. Ela fica no colo de todo mundo, não chora. Criança criada na igreja é assim mesmo. Todos que foram criados na igreja é assim. Vai com todo mundo. Olha só, que vira para lá. Olhe só para a criança, não olhe para ele não. Ok? Isso. Que coisa linda. Olha só, você está vendo essa criança linda? É uma pecadora. Pecadora. De lacinho, de brinquinho, com essas bochechas. É pecadora. Mas ela não é pecadora porque ela comete pecado, irmãos. Ela é pecadora porque ela nasceu com o pecado de Adão, o pecado original, o defeito de Adão. Qual foi o defeito de Adão? Ela nasceu em desobediência. Que desobediência? Adão transmitiu para nós o seu DNA de pecador. E é esse homem natural que eu estou falando. Muito obrigado, ela já deu o recado dela, e agora se ela ficar aí, ninguém vai mais me ouvir, porque ela é muito linda. Então, ouça bem, é esse homem natural que tem que ser dominado pelo homem espiritual. Só que Satanás encontra neste homem natural a possibilidade de nos fazer pecar. Porque ouça, Satanás, ouça o que eu vou falar aqui, é muito sério. Ele não pode tocar em você sem a permissão de Deus. Eu estou te ensinando um segredo. Vou repetir aqui. Satanás não pode tocar em você, se Deus não permitir. Por quê, pastor? Porque você, quando entregou sua vida a Cristo, você passou a ser propriedade de Deus. Mas há uma coisa que ele sabe que pode fazer, e é isso que eu quero ensinar a vocês a evitar. A sua própria natureza, sua natureza pecaminosa que está dentro de você, incentivada, porque o que eu vou ler aqui agora, que são os dardos inflamados do inimigo, pode fazer você voltar contra você mesmo. Que é a luta que Paulo registrou. Ele percebeu que havia uma luta. Que luta? Essa luta, Satanás não pode tocar em você, ele não pode, se ele pudesse, ele destruía todos nós. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos tudo o que Ele queria ser, irmãos. Ouça bem o que eu vou falar para você. Nós, filhos de Deus, somos tudo que Satanás queria ser. Ele não pode ser. Ele não tem um corpo. Ele tem que se possuir corpos, porque ele não tem. Ele não foi criado no amor que nós fomos criados, à imagem e semelhança de Deus. Então, se ele puder destruir a obra de Deus que é você, ele vai querer destruir. Como ele não pode tocar sem a permissão, o que ele faz? Ele inflama. É isso que eu quero ler com você. Vem aqui comigo, olha só. Portanto, versículo 3, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter desvencido tudo e permanecer inabalável. Então Deus quer que você vença. Versículo 14, estáis pois firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Só isso aqui caberia 2 pregações, verdade e couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, é outro tema. Embraçando sempre o escudo da fé, que nós vamos tocar nele aqui hoje, com o qual podereis fazer o quê?
apagar o quê? Todos os dardos inflamados do maligno. E eu disse aqui esta manhã, o que o maligno faz? Ele lança pensamentos. O que são dardos inflamados? São pensamentos. Não me pergunte como, mas eu acredito que é possível, e eu vou dizer isso cientificamente aqui. Como é que a gente poderia imaginar que um raio chamado raio gama, você sabe que o raio gama é o raio usado quem sabe? Onde? No raio-x. O que é aquilo? Eles colocam uma chapa de bronze atrás de você, né? De chumbo, desculpe, bronze não, de chumbo. Aquilo entra, bate e volta e faz uma fotografia do seu interior. Já parou para pensar? Aí aparecem seus ossinhos todos lá, tudo. Irmãos, se isso fosse no tempo medieval, isso seria o quê? Bruxaria. Mas o cara tira fotografia de dentro da pessoa. Por que eu estou usando esse exemplo? Para mostrar para você que é um processo que a ciência ainda não descobriu, mas vai descobrir, que é através da transmissão de pensamentos. Porque o pensamento é uma energia. Escute o que eu estou falando. O pensamento, ele é uma energia muito, muito sutil. Tanto é que os neurocientistas começam a detectar áreas de emoção, áreas de prazer, áreas no nosso cérebro que, quando está sendo ativada, ilumina, porque os neurônios, eles são elétricos, passa energia. Essa energia, ela acontece dentro, e eu tenho a impressão que ela também passa para fora. Satanás conhece essa situação, ele está no mercado há muito mais tempo que a gente, e ele sabe disso. E ele usa de um mecanismo, que nós ainda não sabemos como, e manda os seus dardos inflamados, os seus pensamentos. Assim como a gente não vê o raio gama, não sente o raio gama, e ele penetra e atravessa a parede, atravessa o nosso corpo, para fazer aquela chapa, que eu acho isso fantástico. Quer ver outra coisa fantástica que eu acho? É o som. O som, ele vai numa velocidade tremenda e penetra. Hoje o homem sabe que a luz também tem velocidade. Então eu estou tentando mostrar para você que cientificamente ainda não foi detectado por homem, talvez por não ter os aparelhos adequados, mas há uma forma de se mandar mensagem de um cérebro. Provavelmente nós vamos ainda ver isso nessa geração para o outro. Dá para entender isso? A comunicação por pensamento. Por pensamento. Tanto é que quando colocam aquelas coisas na mente e vão fazer os testes, aparece lá. Então, é uma questão de poucos anos, nós vamos descobrir que é possível mente se comunicar com mente. Aguardem. Talvez eu não esteja aqui, mas você vai lembrar dizendo assim, não é que o pastor maluco falou aquele negócio, é verdade mesmo? Porque isso cientificamente é possível. Ouça, por que eu estou falando isso? Quando a Bíblia fala de dardos inflamados do inimigo, o lugar de batalha nossa é a mente, irmãos. Todas as batalhas que acontecem entre a nossa natureza pecaminosa e o nosso homem espiritual é na mente. E Satanás, ele usa desse expediente, ele lança, ele não pode ler o que está na sua mente. Eu creio que ele não possa ler, eu tenho certeza que ele não possa ler a sua mente, mas ele sabe que a sua mente pode receber alguma comunicação, e ele lança. Tanto é que você está bem, de repente vem um pensamento de amargura, estraga o seu dia todo. Quantos já com um pensamento tiveram o dia todo estragado? Quantos aí? Às vezes ele manda um dardo inflamado de dúvida. Você está numa fé, num propósito de fé, orando, e ele começa a mandar, mas e se acontecer aquilo? E se tiver aquilo? E se for assim? E eu disse essa manhã que uma das técnicas de Satanás é tentar desenvolver uma lógica na sua cabeça para milagre. Milagre não se explica, se crê.
Porque se você começar a tentar explicar o milagre, você vai equacionar de tal forma o milagre, que daqui a pouco você vai perder a fé. Por isso Jesus dizia às pessoas: crê somente. Não pensa como é que vai ser, crê somente. Não fique imaginando por onde vai vir um milagre, crê somente. Porque o que mantém a ação divina, o que agrada a Deus é a fé. Por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que ter esse entendimento de que a qualquer momento o inimigo pode lançar. Você quer ver uma coisa normal que acontece? Às vezes a gente faz oração pelos enfermos, faz oração pelas causas impossíveis aqui, e é muito comum a pessoa na hora crer, receber sinceramente. E quando ela bota o pé ali fora, Satanás já começa a jogar os dardos inflamados. Não, porque não é assim, porque é assim, porque é assado. Começa a dimensionar o problema de uma maneira tal para anular a sua fé. Irmãos, nós servimos ao Deus do impossível. Todas as coisas são possíveis a Deus. E eu quero falar sobre isto, porque esta manhã eu fiz alguns toques aqui sobre fraqueza. Eu só apenas vou recordar algumas frases que eu falei. Primeiro, eu disse assim, que uma pessoa que se recusa a reconhecer sua fraqueza dominante, ela vai sempre manter um lugar próprio para a entrada de Satanás. Mas a partir do momento que você começa a reconhecer uma fraqueza dominante na sua vida, você vai poupar muitas lágrimas, porque você vai enfrentar aquilo de frente, com honestidade. Eu tenho essa fraqueza, eu sou assim, eu tenho essa conduta, isso realmente é um problema no meu caráter. Então você já reconhece, e reconhecer é o primeiro passo para a mudança. Diga isso, reconhecer é o primeiro passo para a mudança. Deus trabalha com pessoas humildes, e humildade, irmãos, não é viver pobre. Humildade é você reconhecer, às vezes, erros. Todo ser humano possui área de fraqueza, eu falei aqui. Muitos camuflam, porque nosso homem natural é hipócrita. Ninguém vai sair mostrando a sua fraqueza, nem eu, nem você. E eu não aconselho a fazer isso. Mas ouça, há um momento que você e Deus, você não pode tentar camuflar, você tem que confessar isso a Deus, até porque você não pode esconder, mas Deus está esperando confissão. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados, porque quando você confessa, você assume, diz: Deus, isso aqui não está bem na minha vida, e aí então Deus começa a encontrar espaço, porque a Bíblia diz que Deus não faz nem por força, nem por violência, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu falei é que essas fraquezas, elas começam com coisas pequenas e elas vão nos acompanhando a vida inteira. Quando você vê uma pessoa egoísta, ambiciosa ao extremo, seja por poder, seja por dinheiro, se você for ver, lá a criança, ela ia brincar com a bola e ela não queria que ninguém jogasse, só ela. Não, a bola é minha, tem que ser assim. Já viu o garoto que quer ter o domínio de tudo? Não, fulano não vai jogar, porque a bola é minha, só joga quem eu quero. Isso já é uma deficiência de caráter que veio na natureza pecaminosa. E isso, ao longo do tempo, só vai deixar de ser a bola para ser o sofá, para ser a geladeira, a casa, o carro e tudo mais. Aquilo vai se multiplicando. Por isso que tem um ditado que diz que quando é criança que se torce o pepino. Não sei, isso é do tempo que eu tinha cabelo, mas tinha um ditado que eu ouvi minha mãe, vou contar uma experiência que eu tive com a minha mãe. Ela não gosta muito que eu falo, não. Você fica falando da sua vida, tá bom. O que aconteceu? Antigamente as famílias tinham um poder aquisitivo mais menor, né? Não tão como hoje. Você tem uma ideia, eu só fui comer hambúrguer com 13 para 14 anos, no Bob's, porque eu nem sabia o que era isso, né? Então, foi uma professora minha que pagou o meu primeiro lanche no Bob's, na Avenida Brasil, ali. Você lembra quando tinha um Bob's naquele tempo? Não existia muitas, nem McDonald's não existia nenhuma dessas. O show era o Bob's.
E ela pediu para eu comprar um sanduíche para ela, disse, compra um para você. Eu fiquei todo bobo, porque eu nunca tinha comido um sanduíche do Bob's. De lá para cá foram muitos. E aí, o que acontece? Acontece que a gente, naquele momento, eu perdi o fio da meada para falar essa brincadeira aqui. Sim, aí minha mãe, ela, quando criança, ela fazia vários legumes, e alguns eu comia. E tinha legumes que eu não gostava, e eu não gosto dele até hoje, porque eu fiquei traumatizado, é um dos poucos que eu não gosto. Você já ouviu falar de maxixe? Olha que eu gosto de jiló, eu como jiló até cru, se for preciso. Mas maxixe. E aí nós fomos na casa de uma pessoa, e chegou lá, estou falando que é de pequeno que se torne torce o pepino, porque isso vai criar lá adiante problemas. Nós fomos na casa de uma pessoa e a pessoa ofereceu. Olha, tal. Aí a minha mãe disse assim, não, muito obrigado, porque ele não come. E eu, tinha naquela altura 4 ou 5 anos, eu gosto sim. Você falar um negócio, naquele tempo, para uma mãe, ela ficou quieta, muito sábia, gosta, tá bom, ok, pode dar, e eu comi. Quando chegou em casa, minha mãe fez uma panela de maxixe. Eu comi maxixe pelo ouvido, pelo nariz, pela boca. Ela disse, nunca mais você vai me desmentir na presença de ninguém. Sabe o que aconteceu? Quando a gente ia à casa dos outros, visitar alguém, e alguém oferecia a coisa mais deliciosa, vocês querem isso? Sabe qual era o primeiro ato que a gente fazia? Olhava para a mamãe. Se ela fizesse assim, baixasse os olhos, sim, se ela não fizesse, não havia santo que fizesse a gente comer. Porque eu me lembrava da panela de maxixe. O que eu estou tentando dizer? Que a nossa natureza carnal, o nosso caráter, ele tem uma tendência natural para o mal. E que ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ser disciplinado. Por isso, se você achar que vai ser crente e não ter que sacrificar a carne, eu vou dizer para você, você está no lugar errado. Porque Jesus já venceu por nós. Mas quando Paulo está falando sobre aquele assunto do mal que eu quero fazer, o bem que eu não quero, ele fala sobre esse domínio sobre a carne. E esse domínio sobre a carne, irmãos, passa por alguns elementos de domínio de fraqueza. Eu não posso fazer o que dá na cabeça, e nem posso fazer o que eu sinto, até porque a Bíblia diz que o coração do homem é o quê? Enganoso, terrivelmente corrupto. O guia da nossa vida não é a nossa emoção, o guia da nossa vida é o Espírito Santo através da razão, da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Então, sua fraqueza vai causar muitos problemas, vai te separar de pessoas, porque se a sua fraqueza vai se manifestar, e dependendo da sua fraqueza, alguém que Deus tinha preparado para te abençoar vai fugir de você, porque vai ver essa fraqueza tão clara. Adão afastou Deus após o pecado. O pecado dele fez afastar de Deus. Sua fraqueza vai te fazer juntar as pessoas erradas. Por que pessoa que usa droga sempre está procurando pessoas que usam drogas? Sabe por quê? Porque é um elo de comunicação. A tua fraqueza vai achar elo de comunicação com pessoas que tenham a mesma fraqueza e que vão alimentar a sua fraqueza. Sua fraqueza é o ponto de entrada de espíritos demoníacos. É por ali, ele não vai entrar para te possuir, ele vai entrar para
através desses dardos inflamados, começar a tumultuar a sua vida, a tua fé. Então, Satanás trabalha na fraqueza. Eu falei aqui sobre Pedro esta manhã, que Jesus disse: Pedro, Satanás está o quê? Cirandando a sua vida, peneirando a sua vida. Satanás está fazendo um projeto para destruir a sua vida, trabalhando a sua fraqueza. E foi tão fato isso, que quando Jesus disse que precisava morrer e tudo, e os discípulos: não, nós daremos as nossas vidas também, todos disseram. E ele voltou para Pedro e disse assim: Pedro, você vai me negar. Eu, de maneira, mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. A fraqueza, qual era a fraqueza de Pedro? A fraqueza de Pedro é que ele tinha uma emoção tão aflorada, que ele respondia e fazia tudo na base da emoção. Ele era um tipo sanguíneo espetacular. Há pessoas que muitas vezes assumem responsabilidade debaixo de emoção, assume contratos, é fiador. Há pessoas que assumem uma série de responsabilidades debaixo de uma emoção, não para levar aquilo ao trono de Deus e acaba se complicando todo na vida. Eu conheço gente que está complicada até a raiz do cabelo por causa de um ato emocional. Você conhece? Quem conhece pessoas assim? A fraqueza da pessoa é aquela emoção aflorada. E Pedro respondia sem pensar. Você lembra depois que ele traiu, depois que Jesus ressuscitou com ele, Pedro? E Pedro estava envergonhado, porque ele sabia que aquela natureza dele, que Jesus disse que iria se manifestava. Jesus queria curar a fraqueza de Pedro, queria dar a ele elementos para ele nunca mais voltar a cair naquelas situações. Então ouça bem, sua fraqueza é ponto de entrada. Satanás trabalha através da sua fraqueza. Jesus adverte Pedro sobre isso. E outra coisa, Satanás enviará alguém para alimentar a sua fraqueza. É o caso de Sansão. Sansão tinha uma fraqueza, ele não podia ver a mulher dos medianitas lá, que ele ficava doido. E ele ficava lá pensando: por que eu vou casar? Não, essas mulheres aqui de Israel tudo sem graça, eu gosto daquelas. E ele ficou trabalhando isso na sua mente, até o ponto dele começar a se envolver. E Satanás providenciou uma Dalila. Ouça, para cada Sansão, Satanás envia uma Dalila. Para cada homem forte, para cada mulher forte, para cada homem de Deus, para cada mulher de Deus, Satanás prepara uma armadilha, porque ele sabe que se ele alcançar você na sua fraqueza, ele vai te destruir. Quanta gente perdeu reputação, perdeu a boa fama, perdeu coisas valorosas conquistadas ao longo dos anos por um ato de pecado que entrou na sua vida e destruiu. Eu quero dizer isso para você, irmãos, o pecado não é nada inocente, ele destrói. Ele tem destruído casamentos, ele tem destruído lares, ele tem destruído a reputação de pessoas, ele tem destruído nações, ele tem destruído vidas. É algo que não pode ser apenas falado, e tem que ser cuidado para que aquilo não alcance. Sua fraqueza não pode ser vencida com filosofia, explicação ou esforços humanos, porque a gente sempre está dando explicação para as nossas fraquezas. É pecado mesmo, isso é uma realidade, e eu tenho que enfrentar isso como pecado, e não ficar maquiando certas situações. Ah, fulano é assim porque ele é nervoso. Ele não é nervoso não, ele é vaidoso mesmo. Ah, fulano é assim porque ele, sabe como é que é? Ele é um pouco destemperado. Ele é destemperado mesmo, ele precisa ser transformado. Irmãos, essa é a realidade. Só que eu sei que essa pregação, se eu começar a pregar pelo rádio, pela televisão, todo mundo vai mudar, porque ninguém gosta de ouvir isso. Mas ouça, não há reino de Deus, não há governo de Jesus no coração
daqueles que não se submetem à sua palavra, ao seu Espírito Santo, amém? Por isso que a Bíblia faz um alerta, muitos são chamados. Como é que é essa peneira, pastor? Essa peneira está aí, eu estou ensinando a você a não ficar de fora. A minha missão como pastor aqui é ensinar você a não ficar de fora, porque chamados, Deus chama a todos, Jesus quer salvar todos, Ele ama todos, mas ouça bem o que eu vou falar, nem todos serão aprovados, serão reprovados, porque Jesus reprovou, não, serão reprovados pelos seus atos, porque nós somos um ser livre, um ser pensante, temos livre-arbítrio, Deus não criou robôs, e você pode escolher o bem ou o mal, escolha o bem, irmãos, diz a palavra de Deus. Então, o primeiro passo para vencer sua fraqueza é reconhecê-la diante de Deus. O segundo passo é pedir o poder de Deus para vencê-la. Não pense você que você vai vencer sua fraqueza só, não, porque eu sou bom, eu me equaciono bem, eu tenho um raciocínio. Vai dançar. Eu, às vezes, fico horrorizado comigo mesmo. Quem fica horrorizado consigo mesmo diz assim, caramba, como é que eu sou fraco? Meu Deus! Às vezes eu olho, irmãos, eu fico envergonhado. Eu não sei se você tem vergonha de você mesmo, mas já houve momentos na minha vida de eu ficar envergonhado diante de Deus, assim, caramba, eu tinha que ser mais forte, eu tinha que ser mais lutador, não poderia cair novamente, ou fraquejar, ou cair nessa cilada que o diabo está preparando. Há muitas ciladas, de temperamento é uma delas, que volta e meia eu tenho que estar vigiando, porque eu sou um camarada de temperamento explosivo, temperamento forte, e eu tenho que contar até 10 e depois contar o contrário, 10, 9, 11, vim regredindo, porque de 1 a 10 só não basta. Então, de vez em quando, algumas coisas me irritam profundamente, eu estou lá, não é fácil, depois eu digo assim, poxa, eu era para ser mais manso, era para ser mais pacífico, e às vezes eu fico pensando nisso, digo, meu Deus do céu, que vergonha, já era para ter crescido mais. Eu não sei se você consegue olhar para as suas fraquezas. Estou dando um exemplo de uma que eu posso falar, tem outras que eu nem posso falar, senão tu ia ficar mais horrorizado ainda. Mas todos nós precisamos estar atentos a isso e dizer, Deus, reveste-me do teu poder. Porque só no poder do Espírito Santo a sua carne vai ser dominada. Por isso, me causa estranheza, ouça bem, irmãos, uma pessoa que tem um tipo de comunhão com Deus, para mim, periférica. O que é isso? Ela de vez em quando vai à igreja, ela de vez em quando ela lê a Bíblia, e de vez em quando ela ora. Eu acho muito difícil alguém criar uma fortaleza espiritual para dominar as suas fraquezas, tendo uma vida esparsa assim espiritualmente. Se você olhar Jesus orava de manhã, Jesus orava de noite, Jesus orava durante o dia, ele estava sempre envolvido ou com a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, ou orando, ou fazendo bem às pessoas. Então, quanto mais você se enche da comunhão com Deus, através da palavra, através da oração, mais forte fica o seu homem interior para suportar e vencer esses ataques nas suas fraquezas. Você vai por mim, mais oração e mais meditação na palavra, mais fortaleza. Eu não conheço ninguém que medite, que ore na palavra de Deus durante o dia, todos os dias, que viva caindo nas suas fraquezas. Pode até acontecer e acontece, mas não é uma coisa que o pecado tenha domínio sobre a pessoa. Por quê? Porque essa comunhão, ela gera, esse poder de Deus é gerado pela comunhão com Ele. Como se recebe o poder de Deus para vencer as fraquezas? Vou te dar uma dica aqui, vem comigo em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 8.
eu queria que você viesse para cada culto daqui com essa expectativa. Você viesse de casa assim, dizendo assim: eu vou buscar hoje a presença do Senhor em espírito e verdade, e eu creio que Ele pode e Ele quer me devolver isso em poder. Que poder? Não é poder para sair raio da tua mão, não. Poder para vencer a sua fraqueza. Poder para você não permitir que esses dardos inflamados do inimigo causem um incêndio no seu coração. Porque, ouça, o diabo vai mandar os dardos que vai encontrar. Você sabe que na época das guerras antigas, eles mandavam aquelas flechas com fogo na ponta, justamente para incendiar o arraial do inimigo. É isso que os dardos inflamados é isso. É aquele dardo com aquele fogo para incendiar a tua vida, e ele vai mirar na tua fraqueza, porque se aquele dardo entrar na tua fraqueza, ele vai incendiar a tua vida e vai causar danos terríveis na sua vida. Então você tem que estar atento. Então diz assim, Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Então é comunhão com o Espírito Santo. E sabe o que vai acontecer? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando eu começo a buscar o Espírito Santo na minha vida, através de uma vida de oração, de comunhão com a palavra, o poder de Deus começa a ter domínio naquelas áreas da minha fraqueza. Sabe? Irmãos, como se recebe poder? É dessa maneira, é buscando. O pessoal ficou em Jerusalém buscando, orando, buscando, até que foram revestidos. Jesus não mandou eles para a frente de batalha, para o mundo, sem antes receber um revestimento. Você já tem o Espírito Santo, mas o revestimento é o transbordar desse Espírito Santo que está dentro de você. E esse transbordar, ele se manifesta através dos dons, mas especialmente, em toda a Bíblia, todas as vezes que houve um transbordar do Espírito Santo, línguas estranhas. A Bíblia diz que quem fala em línguas fala a Deus, e o seu espírito ora bem. Por isso, se você não fala em línguas, começa a dizer: Senhor, eu preciso orar em línguas, porque a fortaleza que você precisa está no teu espírito. Esse homem espiritual seu precisa ser fortalecido, e uma das formas de fortalecer é quando se ora em línguas. Você está orando em línguas, você está falando direto com Deus. A sua mente fica infrutífera, mas o teu espírito é renovado. E contra poder espiritual, tem que ter poder espiritual. Então a gente diz assim: pastor, como é que pode? O pastor sobe lá para pregar e ele fala tudo aquilo que as pessoas estão... Pastor, é bruxo? Não, irmãos. Porque o Espírito Santo, que conhece você por dentro, traz na minha memória e no meu pensamento aquilo que ele sabe que você está precisando. Por isso que o pastor é o profeta, que fala, que ministra, que prega. Então, o Espírito Santo ele está agindo em toda a igreja, mas na medida em que você abre espaço, ele enche mais. Por isso, se você não fala, pastor, eu queria falar, se você for movido pelo Espírito Santo a falar em língua, você vai ver uma cachoeira que sai. Quanto mais você fala, mais vontade dá de falar, e você sente que o seu espírito é restaurado, é renovado. Não é para ninguém ver ou achar que você é espiritual, ou demonstrar espiritualidade a ninguém. É para você ser restaurado, ser renovado. Sua fraqueza é a área de aperfeiçoamento de Deus. É da tua fraqueza que Deus vai fazer você uma pessoa poderosa. Olha só o que a Bíblia diz. Vem aqui comigo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Eu quero que você saiba, pastor, por que Deus não tira essa fraqueza? Porque essa fraqueza pode, agora eu quero dizer para você, pode ser um instrumento de Deus de fazer você uma pessoa completamente diferente que você é. É da tua fraqueza. Se Satanás usa a tua fraqueza para destruir, eu quero dizer que Deus vai usar a tua fraqueza para fazer a tua fortaleza. Olha só, 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Segunda Coríntios 12, 9, diz o seguinte, todos comigo?
Então ele me disse, a minha graça, o quê? Paulo estava falando que ele tinha um espinho na carne, uma fraqueza. Eu gosto do apóstolo Paulo, a honestidade dele. Num autoexame, ele diz assim, versículo 7, olha só como todos têm. Pastor, eu não tenho fraqueza não, é ruim, hein? Já começou com orgulho já, é a primeira. E depois a mentira, é a segunda. Só com a sua declaração, duas já vi de cara. Orgulho e mentira. Olha só, versículo 7, 12:7. E para que não me exoberbecesse com a grandeza das revelações, porque Deus deu a Paulo muitas revelações, para que ele não ficasse vaidoso, foi-me posto o quê? Um espinho na carne. Olha quem? Mensageiro de Satanás Satanás estava atacando a ele aonde? Na sua fraqueza. A fim de que não, o quê? A fraqueza, a primeira valor da fraqueza, ela te coloca no devido lugar. Se alguma coisa boa há em mim, é pela graça e pela misericórdia de Deus, porque em mim não habita bem nenhum. Fulano é bonzinho, fulano, irmãos. Por isso que quando chegou aquele jovem falando sobre ser bom, e ele disse, só existe um que é bom. Quem? Pai. A bondade de Deus se manifesta em nós. Nós, naturalmente, somos pecadores, temos o pecado original, o pecado de Adão, o defeito de fabricação que eu falei aqui. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Então, a fraqueza te lembra que você precisa de Deus. De vez em quando, o espinho, meu Deus, é por isso que de vez em quando eu digo, meu Deus, Carlinhos, você precisa de mim, sem mim nada podeis fazer, tu és dependente da minha graça, tu és dependente da minha misericórdia. De vez em quando, mensageiro de Satanás vinha até São Paulo, o apóstolo Paulo, para esbofetear. E esse esbofetear não era fisicamente, Satanás chegava e pá. Irmão, esbofetear significa te envergonhar. Aquilo que eu falei, há momentos que eu digo, meu Deus do céu, eu fico envergonhado de mim mesmo, com tanta fraqueza. E Deus permite, porque Ele sabe que nós temos uma tendência a achar que somos autossuficientes, de sermos vaidosos e acharmos se alguma coisa bom, porque eu sou fiel dizimista, pastor, para com isso. Não, porque eu sirvo ao Senhor há muitos anos, para com isso. Não, porque não vem me dar carteirada de crente, nem mostrar seu currículo, porque isso não é nada diante de Deus. Todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Se alguma coisa boa há em mim, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Então ele está dizendo aqui, e ele diz mais, mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, olha o que ele fez, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e Deus disse, prontamente Paulo, vou te afastar. Olha o que Deus respondeu para Paulo. Então o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A minha fraqueza, ela é motivo de glória, na medida em que eu fico dependente de Deus. Eu digo, eu vou enfrentar isso. Eu não tenho forças em mim mesmo, mas o poder de Deus vai se aperfeiçoar, vai me sustentar, eu vou enfrentar e vou vencer, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. E você começa a descobrir que no momento de fraqueza é o momento que você mais busca Deus. Porque quando você está fraco, você diz, meu Deus, me segura para não cair, me sustenta para eu não falhar, e você vai para o joelho, meu irmão, você vai para a oração, você diz assim, eu preciso que Deus me sustente, senão eu vou ser arrastado,
e você descobre que tem que buscar mais a Ele. A sua fraqueza só poderá ser vencida pela palavra de Deus. Lembra quando Satanás foi tentar Jesus? Está em Mateus, não abra não, Mateus 4, de 1 a 11. E que Satanás vem e apresenta algumas propostas. A primeira proposta que Satanás faz para ele é uma proposta material. Olha, te dou tudo. Se és filho de Deus, transforma essa. Você está passando por dificuldade, Satanás sempre faz uma proposta indecorosa. Pois ele fez uma proposta para ele de poder. E sabe de uma coisa? Todas as vezes que Satanás fez a proposta, Jesus lhe disse, está escrito. Ele respondeu, não tente lutar com Satanás com os teus argumentos. Responda para ele. Veio o dardo inflamado, entrou. Pastor, o que eu faço? Pega uma palavra que contradiz aquilo e diga aquela palavra pelo menos 3 ou 4 vezes, audivelmente, para que Satanás saiba que você está respondendo a ele com a palavra de Deus. Passou a boa ajuda na rua, os homens. Quem é um homem aí, diga amém. Quem é homem que fica olhando as boazudas, diga amém. Começaram a mentir, Senhor. Começaram a mentir. É essa religiosidade que disfarça. Quando vier o pensamento, você tem que dizer assim, a palavra de Deus me ensina que eu não devo cobiçar a mulher do próximo. Sai, Satanás, eu não vou cobiçar. Aleluia! Amém. É isso aí. Você está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, não adianta brincar de ser crente, não. Vamos falar de mentira, dardo inflamado. Surge uma situação que uma mentira consegue te aliviar. Ah, pastor, é só uma mentirinha. Lembra que eu falei que é uma questão do caráter? Hoje é uma mentirinha para salvar uma situação. Amanhã vai ser uma mentira grande para salvar uma situação maior. Porque o problema não é o tamanho da mentira. O problema é a mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E ele que lançou. Fala isso que não tem problema. E nessa hora você tem que se defender com a palavra de Deus. Você tem que dizer assim, não, eu sou da verdade. Sabe? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz que quem é de Jesus não anda na mentira. Você começa a responder a esses pensamentos, a esses dardos inflamados com a palavra de Deus. E sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com Jesus. Ele vai dizer, pô, esse cara é caxia demais, crente mesmo. Né? Não posso lidar com crente de verdade que eu não consigo. Lança um negócio, o cara me dá uma resposta. Às vezes ele fala isso até pela boca das pessoas. Sabe? Ah, você é muito carola, você é muito fanático. E às vezes você está vendo ali a voz de Satanás, sem a pessoa saber, a pessoa não sabe, é Satanás dizendo assim. Aí você, em vez de ficar triste, diga, obrigado, obrigado, porque eu estou respondendo com a palavra de Deus. Jesus, a Bíblia diz que Satanás se afastou e os anjos vieram e serviram a Jesus. Para cada tentação que você tiver e você sair vitorioso, Deus vai mandar os anjos te servir. Guarde o que eu estou falando, é muito sério. Para cada vitória sua sobre a fraqueza, quando você tiver essa vitória no Senhor, Deus vai mandar uma resposta mostrando, dizendo, olha, estou te acompanhando, estou acompanhando o teu crescimento, estou vendo que você está avançando, vou te dar uma recompensa e vai te abençoar. Até quando, pastor? Até ir para o céu, irmãos. Porque a Bíblia diz que Satanás ia procurar uma ocasião oportuna para voltar a tentar a Jesus. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, para que quando nós fôssemos tentados, nós buscássemos a ajuda dele, e nele nós somos mais que vencedores. Você tem que cortar aquilo que alimenta a sua fraqueza.
tem que cortar. Ouça, o que eu quero resumir aqui esta noite, esses 3 minutos que faltam, é dizer que você tem que cortar aquilo que alimenta a sua fraqueza. Olha o que Jesus fala sobre isso. Vem aqui com Mateus comigo, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Todos comigo? Mateus 5, versículo 29. Mateus 5, versículo 29. Diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, faz o quê? Já vou logo dizendo, irmãos, isso não é para interpretar literalmente, porque ia sair todo mundo aqui aleijado essa noite, gente sem olho, sem perna, sem braço, porque isso aqui é uma figura. Então, por favor, o óbvio tem que ser dito, senão tem gente aí que vai... Tem uns que já não enxerga e vai tirar o outro olho. Aí, em vez de ser o arraial do pirata, vai ser o arraial do ceguinho. Muitos não estão entendendo o que eu estou falando, mas a maioria está entendendo o que eu estou falando. Olha só, Mateus capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. E tem mais, aqui só para completar, Mateus 18:8, ainda debaixo do mesmo tema, Jesus volta a falar sobre isso. Mateus 18, versículo 8. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Olha para mim. Se você quer começar a impedir que Satanás penetre pela sua fraqueza, há lugares que alimentam a sua fraqueza. Não frequente mais esses lugares. Há pessoas que alimentam essa fraqueza, às vezes há amizades. Eu vou contar uma experiência que eu tive logo no início da minha fé, irmãos. Eu tinha um amigo, que era amigo de Marinha, nós fomos amigos mesmo, gente boa. E quando eu me converti, ele não aceitava o fato de eu estar indo para a igreja, porque nós tínhamos uma vida de farra, uma vida promíscua, uma vida do mundo. E eu era sempre o animadão, o carro-chefe, sempre inventando coisas. E eu tive um encontro com Jesus e disse para ele, olha, eu não vai, ele ia me convidar para os bailes, me convidava para ir para os bailes, naquela época era conjuntos, The Fevers, né? Renato e seus Blue Caps, eita fera. Tinha os bailes black. Você acredita que eu já tive um cabelo black dessa altura aqui? Eu tinha um pente desse tamanho, né? Tiramba, tirulé. Adorava isso. Era o ambiente que eu gostava. Mas sabe, esse ambiente alimentava a minha fraqueza. Esse ambiente me trazia pessoas que acabavam me ajudando a pecar, que alimentava a minha promiscuidade, que aumentava tudo aquilo que eu sabia
que fazia mal à nova criatura que tinha nascido em Cristo Jesus. Muitas vezes atitudes nossas alimentam a nossa fraqueza. Posturas de vaidade, de orgulho, posturas de intemperança. Então Jesus está dizendo o seguinte: se essas coisas te fazem tropeçar, te fazem pecar, comece a retirar da sua vida. Esse amigo, ele insistia, e ele era uma tentação para mim, ele tadinho, não sabia disso. E ele ficava me convidando para ir, até que um dia eu resolvi tomar uma posição contra a minha fraqueza. Eu disse, eu não vou aceitar mais esses convites do Paulo. E um dia eu estava dentro da igreja assistindo o culto. O Satanás, quando ele não pode ir lá, ele vem e entra na igreja, sabe? Ele sentou do meu lado, o culto correndo, e ele falando, tem umas gatas, tem umas mulheres lá fora, a gente vai não sei o quê. Eu disse, não rapaz, eu agora sou crente. Não, tu está atrás de mulher aqui, não acredito nisso. Sabe? Rapaz, eu quero Jesus. Que vem com esse papo para mim? O diabo falando pela boca dele. O culto correndo e falando isso para mim. E eu tomei uma decisão, que eu não posso falar publicamente aqui, que o Paulo deve ter se arrependido até o dia de hoje. Aliás, ele se arrependeu mesmo, porque 10 anos depois eu encontro com ele em Copacabana e disse, esse cara é maluco. E eu não posso falar aqui porque tem crianças aqui. E eu entendi que eu tinha que dar um corte naquilo. Perdi o amigo, mas não perdi minha salvação. Fiquei manco, porque eu gostava dele. Mas não perdi a minha comunhão com Deus. Há coisas que você tem que se posicionar e dizer, isso está alimentando a minha fraqueza, e eu não vou mais permitir isso. Eu vou assumir uma posição radical. Porque arrancar olho, irmãos, cortar mão, está falando de você assumir uma... Que posição radical, pastor? Se isso está me levando ao pecado, se isso está me afastando de Deus, eu vou tirar isso da minha vida, não vou mais andar por este lugar, com essas pessoas, ou tomar essas atitudes. Qual é a fraqueza que tem enfraquecido seu testemunho? Qual a fraqueza que tem distanciado você dos propósitos de Deus? Qual a fraqueza dominante na sua vida? Qual a fraqueza que tem gerado depressão em você? Qual é a fraqueza que tem incendiado o seu coração para o pecado? Encare sua fraqueza hoje, porque se você ignorá-la, ela vai crescer, e ela vai ficar mais forte que você. A luta, se você está lutando contra a sua fraqueza, é a prova de que você ainda não foi derrotado. Se dentro de você há um desejo de lutar contra a sua fraqueza, é sinal que você não foi derrotado. E eu quero orar por aquelas pessoas que dizem, pastor, eu preciso, como o apóstolo Paulo, da graça, do poder de Deus sobre a minha vida, para vencer a minha fraqueza. Se você precisa dessa oração, fique de pé, nós vamos orar neste momento. Eu agradeço a Deus, porque você, nesta noite, foi alcançado pela palavra de Deus. Irmãos, não há super-homens nessas áreas, não. Você tem uma ideia, quando eu vejo um irmão meu cair, meu sentimento é de dor e tristeza. Mas eu sei que ninguém levanta em cima de mentira. Ninguém se levanta maquiando essa situação. A igreja é um hospital, de lugar de cura. A igreja não é para a gente mostrar que é crente. A igreja é lugar de transformação. Mas não há transformação com mentira. E a gente tem que ter essa capacidade de dizer, Deus, eu preciso.
Põe a mão no seu coração. Levanta outro céu e diga assim: Senhor Jesus, eu preciso nesta noite, em primeiro lugar, Senhor, do teu perdão. Perdoa, Senhor. E eu quero acreditar, Senhor, que essa fraqueza vai se transformar, Senhor, numa fortaleza, porque Tu és o Deus que atua e aperfeiçoa a fraqueza. Pai, em nome de Jesus, eu declaro nesta noite que eu preciso do Teu poder, da Tua graça renovada na minha vida, para que eu viva, Senhor, verdadeiramente aquilo que Tu tens prometido para mim. Diga: Espírito Santo, toma em Tuas mãos a minha vida, o meu caminhar, o meu falar. Senhor, tira de dentro de mim tudo aquilo que não serve, Senhor. Senhor, eu quero cortar nesta noite aquelas coisas que estão me levando, Senhor, ao pecado, que estão alimentando a minha fraqueza, Senhor. Diga: eu rejeito agora, Pai, estas coisas, e declaro, Senhor, que a partir de hoje eu vou estar vigilante, e quando eu sentir, Senhor, que a minha fraqueza está sendo alimentada, aguçada, eu vou invocar o Teu nome, a Tua palavra, eu vou assumir uma posição de fé na Tua palavra, para não aceitar que o inimigo consiga incendiar a minha vida com erros, com mentiras, com pecados. Diga: Senhor, o Teu sangue esteja sobre mim, me purificando, me lavando. Ó Deus, me dá a Tua consciência, o Teu pensamento, a Tua percepção, para saber que quando estou sendo atacado, eu tenho que me defender com a Tua palavra, Senhor. Diga: aumenta a minha fé, Senhor, que o escudo da fé esteja sobre mim, aleluia, que eu possa invocar a Tua palavra, na hora da minha fraqueza, declará-la e assumi-la para a glória do Teu nome. Senhor, eu creio que já sou mais que vencedor, e que todas essas fraquezas passarão, e eu estarei contigo na eternidade, te adorando e te louvando. Oh, aleluia! Eu te louvo, Senhor, eu te glorifico, em nome de Jesus. Tu és a minha força e o meu sustento. E que o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Aleluia! Pai, toma em Tuas mãos este casal, abre uma porta de saída, de solução sobre a vida deles, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Durante a semana, você vai lembrar muito dessa mensagem. Na hora que você vê que a sua fraqueza está sendo alimentada, invoque a palavra de Deus. Seja aquele crente enjoado com o diabo. Ele odeia que você fale a palavra de Deus. Ele odeia que você responda. Não responde com a tua palavra, não. Responde com a palavra de Jesus. Ele, vai dar no pé. Amém? Vamos em paz, que Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos.